Ai, pronto. Estão vendo a tela branca com os logotipos? Ah, então é isso. Eu não posso fazer uma janela, tem que ser mesmo tela inteira, mas é lá no começo do compartilhamento, né? Então aqui tem uma tela com logotipo do planetário, logotipo da UFG, logotipo do IESA, está escrito Ciências Ambientais, Física da Atmosfera, mas também é núcleo livre, né? Está aqui o meu nome, né? Professor Dr. Paulo Henrique Azevedo Sobreira. Próxima tela. Então eu escrevi aqui, olha, para o curso de Ciências Ambientais, Física da Atmosfera é optativa. Para outros cursos é núcleo livre. E o pré-requisito dessa disciplina é Introdução à Climatologia, que é a disciplina obrigatória. Então veja lá, é um núcleo livre, mas que tem um pré-requisito. E logo nós já vamos ver qual é a ementa de Introdução à Climatologia. O pessoal de Geografia normalmente faz disciplina de climatologia, não tem problemas, né? Mas talvez de outros cursos possam estranhar algumas coisas, mas nós vamos tentar não pegar pesado, né? Bom, tem a disciplina de climatologia dinâmica, que é uma outra optativa, e tem a disciplina de mudanças climáticas, que é outra optativa. Então são física da atmosfera, climatologia dinâmica, mudanças climáticas são 3 optativas da carreira de ciências ambientais, né? Bom, vamos agora para a tela de ementas. Tem uma tela preta escrito em branco ementas. Vamos lá para a ementa que vocês vão conhecer aqui da disciplina de Física Ambiental, que é uma disciplina obrigatória do segundo semestre de Ciências Ambientais. E lá, vocês certamente, de curso de Ciências Ambientais, vocês viram aspectos físicos da biosfera, percepção e investigação do meio ambiente, natureza e propagação do som, natureza e propagação da luz, luz e cor na natureza, física das radiações, energia e meio ambiente, sol, terra e biosfera. Alguns assuntos têm sobreposição com física da atmosfera, que é a questão das radiações. Tá? Bom, em frente. O curso de Introdução à Climatologia. Essa é obrigatória do terceiro semestre, que todos de ciências ambientais foram aprovados ou estão cursando, né? Introdução à Climatologia. Os assuntos são evolução e importância dos estudos de climatologia, climatologia e meteorologia, que é para diferenciar, né? Estações meteorológica e instrumental meteorológico, aí vem atmosfera, composição, estrutura e radiação. Então vejam que é um assunto que acaba sobrepondo com física da atmosfera, por isso que nós vamos ver tão rápido também a parte de composição, estrutura e radiação. Gênesis, elementos e fatores do clima. Bom, isso a gente não entra aqui no curso de física da atmosfera, essa parte de fatores do clima. Agora, física da atmosfera, que é a nossa optativa de quinto semestre, só revendo a ementa, né, que eu já apresentei para vocês, que é estrutura e dinâmica da atmosfera, termodinâmica e propriedades físicas da atmosfera, radiação atmosférica, transferências de energia e massa, física de nuvens, a atmosfera e o sistema climático, aproveitamento energético. Esta é a nossa atual disciplina de física da atmosfera. Bom, aí a disciplina optativa de sexto semestre para ciências ambientais, climatologia dinâmica, sistemas produtores do tempo, massas de ar, frentes, perturbações atmosféricas e sistemas secundários, os diferentes tipos climáticos do globo clássico e dinâmico, dinâmica atmosférica planetária, América do Sul, Brasil e Goiás, mudanças e variações climáticas considerando tempo geológico e tempo histórico. E outra disciplina que é optativa de oitavo semestre, mudanças climáticas em diversas escalas que afetam o sistema terrestre, entender a partir de bases físicas e observações satelitárias as mudanças climáticas e seus impactos no funcionamento
e estrutura dos ecossistemas, entender o contexto e as implicações geopolíticas relacionadas às mudanças climáticas, compreender o escopo dos protocolos, acordos entre as partes e organismos internacionais diretamente envolvidos com as mudanças climáticas, entender e dimensionar no âmbito das previsões e cenários futuros o conjunto de alternativas técnicas e políticas disponíveis. Bom, essa disciplina que chama Mudanças Climáticas, que é optativa de ambientais para o 8º semestre, a sugestão de mudança do nome dela para variabilidade climática, porque essa história de mudanças climáticas é um conceito mal utilizado, porque mudanças climáticas só podem ser entendidas em longo tempo geológico, pelo menos 100 mil anos é que se fala em mudanças climáticas. Para tempos menores que tenham influência humana ou influência natural, ou as duas, a gente chama de variabilidade climática. E aí tem outros nomes para variações a cada 2 anos, a cada 10 anos e até a cada 100 anos. Tá? Mas mudança climática é um termo infeliz que é usado pela sociedade em geral, inclusive por cientistas que estão falando bobagem sem se dar conta de que estão falando bobagem. O correto é falar em variabilidade climática. Tá? As coisas elas se repetem. Tá? Bom, coloquei aqui a fotografia da capa do livro Atmosferas Planetárias, que é um livro antigo, mas eu utilizei alguns gráficos e tabelas desse livro, que ele trata assim as atmosferas em geral no sistema solar e trata também da atmosfera terrestre. Bom, aqui tem a capa do livro do Ayoade, Introdução à Climatologia para os Trópicos, né? Uma capa, aqui está meio cinza, mas ela é uma capa verde, né? E tem aqui uma ilustração com agricultura, tem aqui um mapa mundi com a ocorrência dos climas tropicais em todos os continentes, né? E essa é a 14ª edição, é essa que eu coloquei, eu acho que, não é essa que eu pus disponível para vocês, é uma outra edição. Tem aqui a capa também do Global Physical Climatology, que é do Hartmann, que é uma capa azul clara, e tem uma fotografia do globo terrestre com contorno em preto, né, mostrando o espaço em volta, né, o espaço sideral. Então, esses são livros importantes nesse curso. E agora essa capa ela é branca, então eu usei aqui um fundo preto, que é o de Física da Atmosfera, que é uma disciplina da graduação da Universidade Federal de Santa Maria, que é o curso de graduação em Física. Né? No próximo aqui eu coloco para vocês o seguinte. Segundo o CNPq, o nosso Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, existe uma grande área, né, chamada Ciências Exatas e da Terra. E dentro dessa grande área, tem uma área, então veja que grande área eu coloquei em verde, em letras maiores, então é a grande área de Ciências Exatas e da Terra. Coloquei em azul, menorzinho, a área Geociências. Então tem uma subdivisão de Ciências Exatas e da Terra chamada Geociências. E coloquei em vermelho como sub-área das Geociências, a primeira delas, Geofísica. Dentro da geofísica existe uma especialidade, eu coloquei agora em preto, escrito aeronomia. Então a aeronomia é uma especialidade dentro da geofísica que estuda a atmosfera, mas estuda as camadas mais elevadas da atmosfera que estão em contato com o campo magnético terrestre, formando a magnetosfera em volta da Terra e em contato, portanto, com o espaço sideral. Essa é a área que a gente poderia chamar de geofísica espacial, a aeronomia. Coloco também em vermelho agora
a sub-área meteorologia. Então veja que geofísica e meteorologia são sub-áreas das geociências. Agora, dentro da meteorologia, tem agora as especialidades em preto, que é meteorologia dinâmica, especialidade meteorologia sinótica, especialidade meteorologia física, especialidade química da atmosfera, especialidade instrumentação meteorológica, especialidade climatologia, especialidade micrometeorologia, especialidade sensoramento remoto da atmosfera. Então vejam que tem diversas especialidades da meteorologia. Todos eles trabalham com a atmosfera. E uma última especialidade, meteorologia aplicada. Então, meteorologia dinâmica, sinótica, física, aplicada e a própria climatologia são divisões internas da meteorologia. Veja que a climatologia estudada na meteorologia é diferente da climatologia estudada em geografia, por exemplo. Tem diferenças sutis entre as duas. Bom, mudando de tela, de novo, grande área Ciências Exatas e da Terra em verde, em azul área Geociências, e lá dentro agora vem sub-área em vermelho, Geografia Física. Bom, essa é a minha formação, essa é a que interessa para os colegas da geografia, por exemplo, né? E aí vem em preto a especialidade climatologia geográfica, essa que é a especificidade, né? Agora mudamos de área, oceanografia. Então, dentro da grande área Ciências Exatas e da Terra, eu coloco em azul oceanografia. Dentro da oceanografia tem uma sub-área chamada oceanografia física, então está escrito em vermelho, oceanografia física. Em preto, especialidade interação do oceano com a atmosfera. Então veja que tem uma área, ou melhor, uma especialidade chamada interação do oceano com a atmosfera, dentro da sub-área de oceanografia física, dentro da área de oceanografia, que faz parte da grande área de ciências exatas e da Terra. Outra área em azul, engenharia aeroespacial. Tem em vermelho uma sub-área chamada aerodinâmica e a especialidade de aerodinâmica dos processos geofísicos e interplanetários. Então, tudo isso são as áreas dentro do estudo da atmosfera. Tá? Agora eu coloco aqui uma outra tela, que eu tirei do IOAD, que tem o número 1, 2 e o 3. No número 1 está escrito macroclimatologia, no 2, mesoclimatologia, no 3, microclimatologia. Então, são estudos de climas de acordo com a escala. Então, vamos lê-los um por um. O 1, macroclimatologia, relacionada com os aspectos dos climas de amplas áreas da Terra e com os movimentos atmosféricos em larga escala que afetam o clima. Então, aqui nesse curso, nós vamos tratar desse tipo de fenômeno, fenômenos que são em larga escala. Agora, tem outros que entrarão também no item 2, que é a mesoclimatologia. Vamos ver. Preocupada com o estudo do clima em áreas relativamente pequenas, entre 10 e 100 quilômetros de largura. Por exemplo, o estudo do clima urbano e dos sistemas climáticos locais severos, tais como os tornados e os temporais. Então, por exemplo, a questão de tornado, ela vai entrar na parte de dinâmica dos fluidos, a parte mecânica, isso já entra a partir de semana que vem. Então, que é o estudo dos furacões, os ciclones, tornados, tá? Mesoclimatologia. Agora o item 3, microclimatologia. Preocupada com o estudo do clima próximo à superfície ou de áreas muito pequenas, com menos de 100 metros de extensão. Então, a microclimatologia é estudada dentro da meteorologia e ela é estudada dentro da geografia física, mas elas têm visões levemente distintas uma da outra. Assim como a climatologia geográfica também aborda assuntos da mesoclimatologia. Bom, agora vem uma tabela 1.1,
cujo título é Escalas do Sistema de Circulação Meteorológica, segundo Barrett, 1974. E aí nessa tabela tem na horizontal, sistema de circulação, escala horizontal em quilômetros, escala vertical em quilômetros, escala de tempo em horas. E depois vem, aqui do lado esquerdo da tabela, na coluna vertical, vem aqui, macroescala 1, ondulações planetárias, que acontece numa escala de 5 vezes 10 a 3, seria 5.000, né, quilômetros, numa escala vertical até 10 quilômetros de altura, e numa escala temporal aí, que vai em horas, né, de centenas de horas. Né? Centenas de horas para ondulações planetárias. Depois vem 2, perturbações sinóticas, isso em macroescala, né? Que também numa escala horizontal agora de centenas a milhares de quilômetros, também numa escala vertical até 10 quilômetros, mas agora a escala de tempo em horas ela é inferior, ela é da ordem aí de algumas dezenas de minutos. Agora vem fenômenos em mesoescala. Escala horizontal ela é inferior a centenas de quilômetros, tá? De dezenas a centenas de quilômetros. Na escala vertical a mesma coisa, é de 1 a 10 quilômetros. E na escala de tempo de horas vai de 1 a 10 horas, ou seja, em um dia acontecem fenômenos em mesoescala. Em microescala são aí fenômenos inferiores ao quilômetro na escala horizontal, então é de centenas de quilômetros, tá? Dezenas de quilômetros, desculpe, como é inferior a quilômetro, é de algumas centenas de metros, menor que 100 metros, algumas dezenas de metros e alguns metros, né, em microescala. A escala vertical ela é muito baixa, ela é de alguns metros só de altura, né? E o tempo em horas ela tem que ser visto, por exemplo, de hora em hora, para ficar melhor registrado. Né? Mudei de tela, agora temos lá 1, 2 e 3. No 1, climatologia regional, no 2, climatologia sinótica, no 3, climatologia física. Também tirados do AIOAD. Climatologia regional é a descrição dos climas em áreas selecionadas da Terra. Então, trabalha em regiões. 2, climatologia sinótica. É o estudo do tempo e do clima em uma área com relação ao padrão de circulação atmosférica predominante. A climatologia sinótica é, assim, essencialmente uma nova abordagem para a climatologia regional. Então, a sinótica entra a circulação atmosférica. Então, por exemplo, climatologia regional. Se estuda os climas da América do Sul, na climatologia sinótica. Além de se estudar os climas da América do Sul, se entende a passagem de massas de ar. Por exemplo, como a que vai estar chegando amanhã, né? É uma massa polar fria, muito fria, e mexe com os climas, ou é uma característica dos climas da América do Sul. Então, a climatologia sinótica leva em consideração, portanto, essa circulação da atmosfera. E o 3 é a climatologia física, que envolve a investigação do comportamento dos elementos do tempo ou processos atmosféricos em termos de princípios físicos. Neste, dá-se ênfase à energia global e aos regimes de balanço hídrico da Terra e da atmosfera. Veja que essa climatologia física ela tem muito a ver com a nossa física da atmosfera, porque envolve os processos atmosféricos em termos de princípios físicos, que é o que a gente vai trabalhar aqui, né? Essa energia global, regimes de balanço hídrico da Terra e da atmosfera. Mudei de tela. Número 4, climatologia dinâmica. Enfatiza os movimentos atmosféricos em várias escalas, particularmente na circulação geral da atmosfera. Nós vamos trabalhar aqui a circulação geral da atmosfera. Número 5, climatologia aplicada. Enfatiza a aplicação do conhecimento climatológico dos princípios climatológicos nas soluções dos problemas práticos que afetam a humanidade. Então, a climatologia aplicada tem muito a ver com a agricultura e tem a ver com a climatologia geográfica.
6. Climatologia histórica. É o estudo do desenvolvimento dos climas através dos tempos. A gente pode chamar isso também de paleoclimatologia, se a gente estudar, por exemplo, mais antigo que a história humana. Aí começa a entrar no tempo geológico, aí a gente chama de paleoclimatologia. Mudei de tela, aparece aqui a fotografia, é uma tela branca com a foto do livro Introdução à Geofísica Espacial, um livro que tem uma capa preta e está escrito em branco Introdução à Geofísica Espacial, que é do professor Kirchhoff. O Kirchhoff, ele foi professor da USP, eu conheci ele, mas eu não cheguei a ser aluno dele, né? Mas o livro que eu tenho é autografado por ele, desse livro Introdução à Geofísica Espacial. Bom, alguma pergunta por aí, algum comentário? Lembrem que eu não consigo ver o chat, eu só vejo a minha tela aqui de PowerPoint. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar. Obrigado, Dene. Muito bem, então encerramos essa parte inicial. Agora são 9 horas e 46 minutos. Peço paciência de vocês para a gente continuar aqui. Agora entra o item a origem e evolução da atmosfera. Então agora eu apresento para vocês uma tela, está escrito em branco evolução atmosférica. Depois eu escrevi, o fundo é preto, eu escrevi em branco evolução atmosférica. Escrevi em letras amarelas agora 3 informações da atmosfera. Bom, o pessoal de ciências ambientais não vai estranhar o que eu vou falar. Agora, os colegas de outros cursos vão se surpreender. Nós vivemos atualmente na 3ª atmosfera da Terra. Então, em amarelo eu escrevi atmosfera primária ou primordial. Depois eu escrevi atmosfera secundária. E por fim eu escrevi evolução da vida versus atmosfera. Então, a nossa 3ª e atual atmosfera, ela se formou a partir do oxigênio exalado pelos seres vivos. Por isso que a vida interferiu no tipo de atmosfera que nós temos. E aí eu escrevi aqui em vermelho, vida microbiana pré-fotossintética. Então a fotossíntese é o processo físico, químico, biológico que produz oxigênio para a atmosfera. Então, a vida anterior a isso, chamada pré-fotossintética, ela emanava oxigênio. E aí eu escrevi oxigenação da atmosfera também em vermelho, como isso sendo um fator importantíssimo para a característica da nossa atmosfera atual. Então vamos começar com a atmosfera primária. Então é uma tela preta, escrevi em amarelo lá no topo, atmosfera primária. E agora vem informações que eu escrevi em letra branca. Então a atmosfera primária, ninguém sabe qual era a composição inicial dela. A gente acha que era nebulosa solar. Então, aquele material todo que deu origem ao planeta Terra e ao sistema solar. Então, qual era a composição dessa nebulosa solar? Bom, era uma composição sem oxigênio, que a gente chama de redutora, uma composição que tinha metano, metano é CH4, a molécula química, amônia, molécula química NH3, água, H2O, o hidrogênio molecular, H2. Essa é a composição mais aceita desde 1950. Ou ainda, como opção, pode ser uma composição semelhante ao gás vulcânico atual. Que o gás vulcânico atual, ele emana o hidrogênio, H, o carbono, C, nitrogênio, N, oxigênio, O enxofre, S, o cloro, Cl e os gases raros. Então a informação é que a atmosfera primária ela foi perdida, ela se dissipou completamente após o impacto catastrófico que formou a Lua.
Vocês na geografia tiveram aula de astronomia, em ciências ambientais tiveram origem e formação da Terra, os demais cursos não têm essa informação. O que aconteceu é que a Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos atrás, por volta de 4,4 bilhões de anos atrás, um outro astro chocou-se com o planeta Terra. E hoje a composição química do nosso planeta é uma junção desses dois astros. Esse astro chamava-se Theia, T-H-E-I-A, Theia. E Theia estava à mesma distância que a Terra do Sol, e um desses dias a Terra e Theia se chocaram. Esse choque fez com que Theia somasse a massa da Terra, e uma parte da massa de Theia e da Terra misturada foi ejetada para o espaço, e esse material passou a girar em torno da Terra e formou a Lua. E, portanto, nesse impacto, a Terra perdeu a atmosfera primária. Então, o que se imagina é que a Terra tinha água originada de asteroides e meteoritos, que são pedaços de asteroides, de cometas também. Então, cometas e asteroides, com seus respectivos pedaços, que são os meteoritos, trouxeram água para a Terra. A maior parte dessa água foi perdida nesse impacto. Então, restou um pouco dessa água, e depois novos impactos geraram mais água para o planeta Terra, mas que ainda é pouco. O planeta Terra ainda tem pouca água. Eu apresento agora para vocês um slide branco com dois desenhos coloridos que eu tirei da Enciclopédia Britânica, é de 2008 a fonte aqui. No lado esquerdo tem aqui um desenho que tem um pedacinho aqui retratando o oceano em azul, um outro pedacinho em marrom retratando a Terra, para mostrar a superfície da Terra. E acima da superfície da Terra tem bolinhas de tamanhos diferentes para mostrar a composição dos gases na atmosfera primitiva. Então tem aqui uma bola grande de CO2, que é o dióxido de carbono. Tem uma bola grande de N2, que é o nitrogênio. Uma bola um pouco menor de água, e bolas de mesmo tamanho, porém pequenas, com metano, amônia, monóxido de carbono, que é o CO, e de hidrogênio, que é o H2. Então, esses eram os componentes da atmosfera primitiva. Monóxido e dióxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio, amônia, metano, água, com grande concentração de nitrogênio, grande concentração de dióxido de carbono e água. A atmosfera moderna é a mesma superfície, mas agora aparecem aqui animais, aparecem plantas, e o maior destaque aqui é para o nitrogênio, é para o oxigênio. Agora o CO2 tem menor quantidade, mas a quantidade de água é praticamente a mesma. Então o que mudou aqui? Mudou o dióxido de carbono, que tinha em muita quantidade na Terra primitiva, tem em menos quantidade. O metano, a água, o nitrogênio, eles se mantêm nas mesmas quantidades. E tem o argônio, que é um elemento novo na nossa atmosfera. Próximo slide mostra agora uma tabela que não é nada confiável, infelizmente. Eu coloquei aqui a fonte, que é a apostila de Física da Atmosfera da Universidade Federal de Santa Maria, e eu pus aqui uma interrogação, o autor. Quem que é o autor? Eu não sei quem é o autor. Tem tanta gente que fez essa tabela, ou melhor, essa apostila, que não tem nem como a gente saber quem é o autor da apostila. E eles não põem a fonte. A tabela chama-se Composição da Atmosfera Primitiva, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Eu digo que essas porcentagens, essa composição, ela está errada. E eu digo para vocês, porque eu ponho isso, porque varia mesmo de autor para autor. Então veja lá, gás nitrogênio, 40%. Tá razoável. Gás carbônico, 30%.
vapor d'água 25%, metano 5%, amônia, NH3 vestígios. Mas veja, quando a gente fala de outros elementos químicos, como o cloro, o enxofre, eles não estão presentes aqui, né? Então, ninguém sabe ao certo. Então, eu vou colocar uma outra tabela. Olha, agora eu ponho aqui um outro slide. O fundo é branco. Ele é um slide muito colorido. Tem aqui a porcentagem de atmosfera, da composição da atmosfera. Então, assim, do lado esquerdo é a atmosfera mais antiga, do lado direito a atmosfera mais novinha. E de baixo para cima tem as porcentagens, variando de 0 até 100% no topo, né? E aqui embaixo, tempo em bilhões de anos. Então começa no canto inferior esquerdo, 4,6 bilhões de anos até 4 bilhões de anos, o Radiano. Radiano seria um éon da história da Terra. Então o que acontece? Grande concentração, até 30%, de hidrogênio e hélio. E vapor d'água chega a uns 70%. O nitrogênio também em grande quantidade aqui, olha, chegando, variando aqui de abaixo de 50% até quase 80%. E amônia e metano está perto aqui de 80%, né? E vai aumentando ao longo do tempo a quantidade de dióxido de carbono, que esse dióxido de carbono aqui, entre 4 bilhões e 3 ou até 2 bilhões de anos, ele não passa de 30%. Né? Durante o Arqueano, que é também um éon geológico, e o Proterozoico, que é um outro éon geológico, até 2 bilhões de anos, mas a quantidade de nitrogênio ela é muito grande e predominante ao longo aí de todo o tempo geológico. Quando chega de 1 bilhão de anos até a atualidade, nós temos uma maior concentração de oxigênio. O oxigênio está em cor verde e chamado então o éon fanerozoico, né? Portanto, aqui o oxigênio atualmente é por volta de 21%. Então veja que ao longo do tempo reduziu a quantidade de vapor d'água, reduziu a quantidade de dióxido de carbono, metano, amônia, hidrogênio, hélio. O que se manteve foi o nitrogênio. O nitrogênio variou pouco ao longo do tempo, e o oxigênio, que é um grande intruso desde 2 bilhões de anos atrás, sendo que nos últimos centenas de milhões de anos ele está em grande quantidade. Bom, atmosfera secundária. Então, a atmosfera secundária agora, eu digo para vocês que ela se formou a partir da exalação dos gases vulcânicos ao longo dos últimos 4,5 até 3,8 bilhões de anos atrás. É a chamada teoria da desgaseificação contínua de metade do manto terrestre. Então, a atmosfera atual e a hidrosfera, presença de água também, se deve à existência de água dentro da Terra. E ainda tem muita água no manto da Terra. Então eu coloco a seguinte informação: a atmosfera vem se formando através das eras geológicas pela transferência de gases do manto para a superfície. Então, desde que teve o impacto com Theia e que se perdeu a primeira atmosfera, os vulcões vêm exalando gases para a atmosfera, e a partir daí é que veio se constituindo a atmosfera secundária. E agora entramos numa outra fase, que é a oxigenação da atmosfera. Então a Terra passou por uma era química sem vida, e com a vida, a partir aí de, grosseiramente, 3,5 bilhões de anos, pode ser até mais do que isso, 3,8, surgiram os micróbios anaeróbicos, micróbios, portanto, que viviam se escondendo do oxigênio, né? Anaeróbicos, mas produtores de oxigênio em parte. E os organismos chamados cianobactérias. Cianobactérias são organismos fotossintéticos, então eles produzem
oxigênio e reduzir a quantidade do CO2 da atmosfera. Por quê? Passaram a se alimentar do CO2, tiraram o carbono para a sua alimentação, para a produção do seu corpo, para o crescimento do seu corpo, e o oxigênio que essas cianobactérias acabaram quebrando para ficar com o carbono e jogando fora o O2. Então, a grande quantidade de CO2 do início do nosso planeta, da atmosfera secundária, transformou-se na grande quantidade de O2, porque o carbono ficou no corpo das cianobactérias. E, portanto, houve uma poluição de oxigênio, de O2, liberado pela atividade biológica oxidante. E por volta de 2 bilhões de anos atrás, tinha tanto oxigênio disponível que formou a camada de ozônio, o O3, são 3 átomos de oxigênio. Então, é graças a essa transição entre a atmosfera secundária e a atual atmosfera, que é a terceira atmosfera, que há 2 bilhões de anos formou-se a camada de ozônio, que nós vamos dar destaque daqui a pouco. Bom, agora tem uma tela branca com 3 gráficos, e esses gráficos são de concentração de CO2, oxigênio, O2, e a temperatura média ao longo do tempo geológico. Então vamos ver primeiro a de CO2. Então é um gráfico em verde, mostrando partes por milhão dessa linha verde de CO2, e aí ao longo do tempo geológico o que a gente tem é que havia uma grande concentração de CO2, que depois ela caiu muito com a presença dos organismos, depois ela voltou a aumentar, e eu diria que ela voltou a aumentar numa era geológica chamada Era Mesozoica, que a melhor referência são os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, quando viveram ali os dinossauros, então houve um aumento do CO2 aqui também, e depois uma diminuição, e vem diminuindo, e na atualidade está crescendo um pouquinho e causando um problemaço na nossa atmosfera. Depois tem o gráfico aqui representado a linha em azul do oxigênio. O oxigênio mostrando que ele vinha em pouca quantidade. Ele teve um pico de produção quando os primeiros organismos saíram da água e passaram a viver na terra. Isso aconteceu no chamada Era Paleozoica, entre o período Devoniano, o período Carbonífero e principalmente o período Permiano, que os seres foram viver em terra. No Carbonífero tinha grande quantidade de árvores, né? E depois houve uma queda do oxigênio, que foi a mudança da Era Paleozoica para a Era Mesozoica, e também na Era Mesozoica, assim como o CO2, também na Era dos Dinossauros teve muito oxigênio. E esse oxigênio em excesso provocou o gigantismo dos animais e também dos vegetais, mas principalmente os animais, né? E depois diminuiu e veio aí para uma concentração atual de 21%. E a temperatura que oscilou ao longo do tempo, mas não vamos dar destaque para isso. Bom, então a atmosfera atual, que é o que nos interessa. Ela tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9%, ou seja, 1% de argônio, e outros elementos não dá nem 0,1%, como hidrogênio, carbono, enxofre, cloro, gases raros, né? E mesmo o CO2, que ele existe em pequena quantidade ainda na nossa atmosfera, né? Mas o destaque mesmo é o nitrogênio e o oxigênio, grande quantidade da nossa atmosfera. A água, ela foi liberada por vapores vulcânicos ao longo do tempo geológico. O nitrogênio, ele é anterior à vida, entre 4,6 a 3,2 bilhões de anos, mas ele passou a ficar em grande quantidade a partir da ação biológica, chamada denitrificação de bactérias, liberando nitrogênio para a atmosfera. E o CO2 ele entra em equilíbrio, né,
entre o oceano e a atmosfera, porque quando ele está em excesso, ele é absorvido pelas águas oceânicas, até um limite, né? E vai formando a rocha calcária dentro dos oceanos. Bom, agora tem mais um gráfico aqui mostrando atmosferas do sistema solar. Então, tem aqui os planetas terrestres e os gigantes gasosos. E eu coloco aqui, para os planetas terrestres. Os terrestres são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mercúrio, bom, vamos colocar assim, vai. O que Marte e Vênus têm de semelhante? Grande quantidade de CO2. Vênus 96%, Marte 95%. Muito bem. E acabou. É isso que eles têm de semelhante. Eles também têm muito nitrogênio. Muito. 3%, vai. 3% de nitrogênio. Né? Bom, a Terra. A Terra é muito diferente, porque a Terra tem muito nitrogênio. Então, esse nitrogênio da Terra vem também a partir de bactérias, a denitrificação biológica. Então, a atmosfera da Terra com muito nitrogênio já indica vida biológica. Tem muito oxigênio, também, oxigênio liberado pela vida. No entanto, Mercúrio também tem muito oxigênio, olha lá, tem 42% de oxigênio. Oba, então isso significa que tem muita vida no Mercúrio? Mercúrio tem 29% de sódio. Mercúrio tem 22% de hidrogênio. Ué, mas espera aí, hidrogênio, sódio, oxigênio, isso é a atmosfera de Mercúrio? Na verdade, não, né? Isso é a atmosfera do Sol. Mercúrio não tem atmosfera, porque Mercúrio é um corpo muito pequeno, ele não tem gravidade suficiente para segurar uma atmosfera em volta. Então, isso é um pouco da atmosfera solar que está no espaço interplanetário, que é transferido para Mercúrio e, portanto, é uma atmosfera fictícia essa de Mercúrio, tá bom? Então, o que vale mesmo é a atmosfera da Terra com nitrogênio e oxigênio que vem de origem de vida. E agora os planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O que eles têm de comum? Todos eles têm muito hidrogênio. 90%, 96%, 83%, 80%. Porque eles têm grande massa e a gravidade consegue manter moléculas tão pequenininhas como hidrogênio em volta. Outra, hélio. Eles têm, olha, entre 10%, 15%, 19%. Saturno tem só 3%. Né? Então, esses são os destaques, né? O que diferencia os planetas gigantes e os planetas terrestres. Bom, agora tem tabela 1.2, composição das atmosferas dos planetas exteriores. Exteriores são os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. De novo, aqui eu estou dando destaque à grande quantidade de hidrogênio, hélio, metano, amônia. É isso que interessa saber, que esses planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm muito hidrogênio, hélio, metano, amônia, porque são moléculas, porque eu estou falando de H2 de hidrogênio, não é o átomo livre não, é a molécula, né? O CH4, que é o metano, o NH3, que é a amônia, são as moléculas. Então, são moléculas leves, que se perdem para o espaço se um planeta tem pouca massa, como é o caso da Terra, é o caso dos planetas terrestres, né? Marte, Vênus, Mercúrio, né? Mas nos planetas gigantes a gravidade consegue segurar. E agora a composição das atmosferas dos planetas interiores, são os planetas terrestres, né? Então, Vênus, Marte e Terra, eles têm na sua composição o dióxido de carbono, o nitrogênio, argônio, oxigênio, água. O HCl ele está presente apenas em Vênus, né, que seria o ácido clorídrico, né? Assim como o HF, que é o ácido fluorídrico, que também só em Vênus, né? E o monóxido de carbono. Então, monóxido de carbono, água, dióxido de carbono, oxigênio, nitrogênio e argônio estão nos 3 planetas, Vênus, Marte e Terra. Agora, o CO2 é em grande quantidade em Vênus e em Marte. A Terra tem pouco CO2. O que a Terra agora tem é por conta de produção humana, queima de florestas,
e erupções vulcânicas, né? Agora, a Terra tem muito nitrogênio, tem muito oxigênio, tudo isso liberado por produção de vida, né? Tem uma outra tabela aqui, mais detalhada ainda, composição média da atmosfera seca abaixo de 25 km, então até 25 km, segundo Berry e Chorley, em 1976. Então aqui vamos colocar nas porcentagens. Olha, nitrogênio, 78%, oxigênio, 21%. Aí depois vem os números pequenos, né? Argônio, quase 1%. Então são os três materiais principais, né? Nitrogênio, oxigênio e argônio. Agora, em menor quantidade, vem o dióxido de carbono, que varia muito. O neônio, agora já é tudo em centésimos e milésimos de porcentagem, o neônio, o hélio, o ozônio, hidrogênio, e tem aqui indícios de criptônio, xenônio, metano, né? Uma outra tabela mais detalhada agora, de novo, o nitrogênio 78%, o oxigênio 21%, o argônio quase 1%, o gás carbônico 0,03%, e agora os outros elementos estão colocados aqui na base 10, negativo, né? Neônio 10 a menos 3, então isso aqui é milésimo, né? da porcentagem. O hélio 10 a menos 4, assim como o metano 10 a menos 4, criptônio 10 a menos 4, 10 a menos 4 é dezena de milésimo, né? Depois hidrogênio e óxido nitroso 10 a menos 5, isso já é centenas de milésimos, né? E o xenônio 10 a menos 6, né? Já é em milionésimo de porcentagem, né? Pouco monóxido de carbono, pouco ozônio. Agora a água diz aqui até 1%, né? A água varia muito, porque depende da latitude. Nos trópicos tem mais água na atmosfera, nos polos tem menos, e depende também a época do ano, a altitude. Tá? Bom, e agora veio uma outra tabela que eu tirei do Hartmann, 1994, que é do Global Physical Climatology, que é um absurdo o detalhamento que vai dando aqui, né, da quantidade aqui dos elementos químicos, né, nas porcentagens. Mas o que interessa o que é? O nitrogênio 78%, o oxigênio 21%, o argônio quase 1%, né? O vapor d'água aqui é variável, e depois é que está dando partes por milhão para dióxido de carbono, o neônio, o criptônio, o hélio, o metano, isso é partes por milhão. Depois vem partes por bilhão, que tem menos ainda, ó, xenônio, o óxido nitroso, monóxido de carbono, o hidrogênio, amônia, o dióxido de nitrogênio, o dióxido sulfúrico, o ácido sulfúrico ou sulfídrico, né? Ou melhor, o dióxido sulfúrico e o ácido sulfídrico, ou ácido sulfúrico também, eles são em partes por trilhões. E depois vem o CFC12 e o CFC11, né, que são emanados por atividades humanas, né, que também é por partes por trilhão, mas é o suficiente para destruir a camada de ozônio, que aqui aparece como variável, né? Bom, agora aparece aqui uma imagem, é uma imagem feita no espaço, a tela é predominantemente escura na parte de cima, e na parte de baixo aparece a Terra colorida, iluminada pela luz do Sol, e afastando-se um pouco da parte baixa da tela, indo mais para o meio, a luz fica cada vez mais fraca, então vai ficando escuro. Então, o que nós temos aqui? Temos uma transição de uma cor mais branca, de uma luz mais clara, passando por um azul mais claro, ficando um azul cada vez mais escuro, até chegar a um azul escuro. Então, onde tem esses tons de azul,
é o que é visível da atmosfera no espaço. Então, olhando do espaço, assim que se vê a atmosfera. Então, ela é uma fina camada por cima da superfície da Terra. Uma outra fotografia agora, também feita no espaço, mostra metade da tela para cima tudo escuro, metade da tela para baixo também tudo escuro. Só que a metade escura para cima é o espaço. A metade escura para baixo é o planeta Terra. A parte do meio tem um arco mostrando que a Terra não é plana, né? A Terra ela tem uma superfície curva e a gente vê essa superfície curva que é clara, é um azul claro que é a atmosfera. E no meio tem uma luz amarela muito forte que é o Sol. É o Sol nascendo, visto no espaço, e iluminando a atmosfera. Então a gente vê uma atmosfera azul clara, um pouco mais marcada, acima dela um azul um pouco mais escuro e depois fica tudo escuro, que é o céu do espaço sideral, né? Então a atmosfera ela é uma fina camada no espaço. Mais uma fotografia mostrando a parte de baixo a Terra, mas agora a gente consegue identificar umas coisas um pouco escuras, que são os topos de nuvens, passando por uma gradação vermelha, amarelo alaranjado, que é a parte mais baixa da atmosfera, ganhando uma cor um pouco mais esbranquiçada, portanto é a luz do Sol passando pelas nuvens, e logo depois, acima da camada branca, vem uma camada azul clarinha que vai ficando cada vez mais escura, e depois vem um tom mais escuro, marcado por algumas coisas um pouquinho mais claras, mas tudo em tom de azul, até esse azul ficar cada vez mais escuro e se misturar com o céu preto. Então, a gente vê como a atmosfera é muito fina, né? E agora eu coloco para vocês um PowerPoint aqui, uma tela, escrevendo aqui, dados físicos da atmosfera, né? Que a nossa atmosfera ela é muito fininha, mas vem aqui a altura, do nível do mar, onde tem a maior densidade, até 700 quilômetros. A partir daí passa gradualmente ao espaço. O raio da Terra é de 6.400 quilômetros. Então, de 6.400 quilômetros, 700 para cima, a gente pode dizer de atmosfera, apesar que isso aqui varia. A densidade dela, né, é uma densidade muito baixa, né? Veja aqui que é de 1,3 gramas por litro, o que seria centímetro cúbico também, né? Enquanto que a densidade da Terra é de 5,5. Então, a média, né? A pressão ao nível do mar, que varia de 1.300 bares, né? 1.013 bares. A massa total da atmosfera em quilos é 5,27 vezes 10 a 18, seria o 5,27 seguido por 18 zeros em quilos, ou 10 a 21, 5,27 vezes 10 a 21 gramas, seria o 5,7 seguidos de 21 zeros em grama. Então, a massa da Terra é 6 vezes 10 a 28 gramas. Então vamos comparar. A massa da Terra é o 6 seguido de 28 zeros em grama. A atmosfera seria aqui o 5 acompanhado de 21 zeros em grama. Então a massa da atmosfera é pequena, né? Então isso são características de fragilidade da atmosfera, né? Então, usando como diâmetro médio da Terra 12.742 quilômetros, a distância média da superfície da Terra ao topo da chamada estratosfera, vamos colocar como 50 quilômetros, que é a atmosfera razoavelmente densa. Então, a atmosfera da Terra é menor que 0,4% do diâmetro da Terra, ou seja, não chega nem a 0,5% do diâmetro da Terra, a atmosfera da Terra. É uma casquinha. Conclusão, a atmosfera é muito fina e, portanto, ela é um frágil escudo de proteção da vida na superfície da Terra. Bom, e agora, para terminar,
vem as camadas da atmosfera, né? Então, eu mostro aqui uma imagem que aparece o planeta Terra, logo em seguida vem esferas em volta da Terra. Aliás, a palavra atmosfera, ela vem do grego, vem de atmos, atmos é esfera. Então, falar atmosfera é a esfera em volta da Terra. Então, veja como desde a antiguidade se tinha a concepção da Terra esférica, né? E aqui, mais próximo da Terra, a troposfera, esse nome tropos vem de turbulência, mistura, tropos. Aí vem a camada de ozônio, depois vem a estratosfera, esse estrato é camada, em geologia tem uma área chamada estratigrafia, ou seja, é estudo de camadas, então estrato é camada. Depois vem a camada da mesosfera, meso é meia, termosfera é de quente e exosfera é de exterior. E aqui, entre termosfera e exosfera, a gente pode também chamar de ionosfera. Então nós estamos indo do mais baixo, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, até o espaço sideral. Então aqui na ilustração nós temos a troposfera, tem avião, tem balão. Na estratosfera tem aqui um avião a jato militar. Na mesosfera tem aqui os meteoros como estrelas cadentes, né? E tem aqui auroras, tanto boreais quanto austrais. Na termosfera tem aqui um satélite artificial e na exosfera tem aqui uma nave espacial, né? Representando. De novo, uma outra ilustração mostrando troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Agora tem uma outra ilustração mostrando aqui em camadas, mostrando na superfície aqui o Monte Everest, tem aqui nuvens, mostrando a troposfera, oceanos, então aqui até perto de 10 quilômetros, a troposfera, e tem nuvens aqui. Aí depois da troposfera vem estratosfera. E aí depois da estratosfera nós temos de 10 quilômetros até 50 quilômetros a estratosfera. Então tem aqui nuvens muito altas, chamadas cirros, tem a camada de ozônio dentro da estratosfera. A camada de ozônio, praticamente ela forma a estratosfera, entre 12 até 50 quilômetros a estratosfera, e perto de 30 quilômetros tem uma maior concentração de ozônio, mas o ozônio está espalhado pela estratosfera, né? Temos aqui até balões estratosféricos que chegam aqui, balões para estudo do tempo. Depois vem a camada da mesosfera, de 50 quilômetros até 85, mesosfera, chegam aqui os foguetes de sondagem atmosférica, acontece aqui os meteoros, aqui estão marcados também os sprites, nós vamos falar sobre eles, né? Esse fenômeno elétrico que acontece na atmosfera. Nuvens notilucentes, são nuvens muito altas que acontecem na mesosfera, né? E depois, acima aí de 85 km, termosfera, e lá para cima a exosfera. E tem aqui já uma curva de temperatura, mostrando como que a temperatura ela vai diminuindo desde a superfície até o topo da troposfera, e depois na estratosfera ela volta a esquentar. Então a presença do ozônio na estratosfera, o ozônio absorve radiação e aumenta a temperatura. E aí, quando a temperatura volta a cair, é quando termina a estratosfera e começa a mesosfera. A mesosfera é caracterizada por perda de calor, a mesosfera. E na termosfera volta a esquentar devido à presença de oxigênio molecular. Temos aqui uma outra imagem, mostrando aqui, uma imagem feita de uma janela de avião. Então mostra aqui topos de nuvens, lá no horizonte um céu mais branquinho, que vai subindo, vai ficando um azul claro, que vai ficando escuro, 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 até chegar no topo mais escuro. Isso a gente vê da janela de um avião, que chega até o limite da troposfera, os voos de avião, né? E
temos aqui um outro gráfico mostrando também a variação desses tons de azul. Eu procurei colocar aqui do lado, né, para mostrar, olha, troposfera e estratosfera, a gente vê ainda um azul, um branco assim, e depois na mesosfera vai ficando um violeta, na termosfera fica um azul mais escuro, até ficar tudo preto na exosfera, né? Temos aqui um outro gráfico mostrando camadas da atmosfera. Não vou detalhar aqui. Aqui tem... Bom, vamos lá, vamos ler aqui. Troposfera, né? Nela ocorrem atividades humanas e se formam as nuvens. Com o aumento da altitude, a temperatura pode cair a menos 50 graus. Então, isso é a troposfera. A troposfera varia entre 10 a 12 quilômetros, depende da estação do ano, depende da latitude, porque tem latitude que pode chegar até 18. Né? Então, varia muito de acordo com as estações do ano, porque a atmosfera ela é flexível. Desculpe aí pelo tempo, estou avançando. Deu 1 hora agora de apresentação de slide. Agora vem, mas faltam poucos slides. Estratosfera. Estratosfera, vamos colocar entre 11 e 12 quilômetros até uns 50 quilômetros. Estratosfera. O ar é rarefeito, o que faz alguns aviões voarem na parte inferior, aproveitando a pequena resistência do ar. A temperatura aumenta com a altitude, chegando na parte superior acima de 50 graus. Negativo, né? Entre os gases da estratosfera, temos o ozônio. Desculpa, 50 graus positivo, porque a estratosfera volta a esquentar a atmosfera, né? Então, na troposfera vai caindo a temperatura. Conforme a gente sai da superfície, vai caindo, na estratosfera volta a aumentar a temperatura. De 50 km até 85, a mesosfera, né? Então, a mesosfera é caracterizada também por possuir um pouquinho de ozônio e diminui a temperatura conforme sobe, né, chegando até 50 graus negativo, né, na mesosfera. E agora de 85 quilômetros para sabe Deus quanto, né, vem a termosfera e a exosfera. Deixa eu explicar isso. Porque é o seguinte, até aqui a mesosfera, 85 quilômetros, alguma aeronave consegue voar. De 85 km em diante, o voo com asas não é mais possível. Só voo impulsionado por foguete. Por isso que nos Estados Unidos considera-se que acima de uns 80 e poucos quilômetros já é espaço sideral. Então por isso que o voo da Virgin Galactic foi até aqui no limite da mesosfera, entrando na termosfera, e já foi considerado um voo turístico espacial, porque precisou de foguetes para impulsionar. Né? O voo do Jeff Bezos, da Amazon, com a Blue Origin, né? Com o foguete New Shepard, chegou a 100 quilômetros. Então, chegou na chamada linha de Kármán. A linha de Kármán, em todos os países do mundo, menos os Estados Unidos, 100 quilômetros é dado como acabou o céu, acabou ou melhor, a atmosfera e começou o céu do espaço sideral. Então, passou de 100 quilômetros, você já é astronauta ou cosmonauta. Cosmonauta se for pela União Soviética, né, o russo, e astronauta se for pelos Estados Unidos. Né? Bom, então aí começa a termosfera e a exosfera. Né? Então, está aqui, ó, a termosfera está na faixa entre 80 e 400 km e a última camada, a exosfera, está acima de 400 km. Então é assim, então tem quem diz que a atmosfera só vai até 100 km. Outros autores colocam que a atmosfera vai a 400 km, 500 km. Tem autores que colocam 1000 km. E tem autores que colocam 10.000 km. Porque o ar se torna rarefeito lá para cima e é difícil estabelecer o limite. Tá? Então aqui, ó, elas correspondem, a termosfera e a exosfera, às porções mais elevadas da atmosfera, composta por camadas sucessivas de partículas chamadas íons,
responsáveis por refletir os sinais de rádio ao redor do nosso planeta. Por esse motivo é que também chamamos essas duas camadas de ionosfera. Então a ionosfera está misturada na termosfera e exosfera, da mesma forma que na estratosfera, a temperatura nessas camadas aumenta conforme se eleva a altitude. Bom, agora aqui tem mais dois cortes da atmosfera, corte vertical da atmosfera, mostrando a mesma coisa, né? Então a parte baixa aqui, troposfera, um deles aqui coloca entre 6 e 20 quilômetros, olha só como já mudou o conceito, né? Depois vem a estratosfera com balões meteorológicos, depois a mesosfera e depois a termosfera. Aqui aparece a linha de Kármán, 100 quilômetros, né? E depois de 690 quilômetros até 10 mil quilômetros a exosfera. Então veja como varia de acordo com os autores, né? Agora é importante que no outro aqui está marcado, né? Entre a troposfera e a estratosfera tem a tropopausa. Tropopausa, portanto, é a camada fininha que separa a troposfera da estratosfera. Entre a estratosfera e a mesosfera vem a estratopausa, também que separa. E aí começa então a mesosfera. Depois da estratosfera vem a mesosfera. Dentro da mesosfera tem a região D. Então já é da ionosfera, a região D. Essa região D, nós vamos falar sobre ela, tem características importantes na comunicação de rádio, na reflexão de ondas, né? Aí termina a mesosfera na mesopausa e começa a termosfera. Dentro da termosfera tem uma outra região chamada região F1, e mais acima, isso é a 170 quilômetros, região F1 da ionosfera, e na região F2 da ionosfera a 220 quilômetros. Então, essas camadas ou regiões F1 e F2, elas são importantes para entender o que acontece na atmosfera. O que acontece aqui é que nessa ionosfera misturada com essa exosfera, essa termosfera, tem o oxigênio livre, que ele volta a absorver a radiação, e isso interfere muito nas ondas de rádio. Vamos para a próxima. Tem mais um gráfico aqui, mostrando troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, o espaço, e mostrando aqui, ó, que no topo da troposfera a temperatura cai para menos 55, na estratosfera ela vai aumentando, chegando a menos 5 graus, quando chega na mesosfera cai a temperatura, chegando a 95 abaixo de zero, aí começa a termosfera, a temperatura sobe até 1000 graus positivos, e continua esquentando na exosfera. Continua esquentando, porque são os oxigênio molecular aqui, na exosfera e termosfera, e na estratosfera é a presença do ozônio que provoca o aquecimento. Vejam que na mesosfera acontecem os raios cósmicos, que eu vou explicar isso, e os estrelas cadentes, né? Entre a mesosfera e a termosfera, as ondas de rádio são refletidas. Muito bem. Outro, bom, isso aqui é um gráfico mostrando como é que varia a temperatura. Então, de novo, a temperatura vai caindo na troposfera, aumenta na estratosfera devido à presença de ozônio, cai na mesosfera e aumenta na termosfera e na exosfera devido à presença de oxigênio molecular. Esse gráfico aqui, ele vai mostrando para a gente lá no topo da atmosfera que vai chegando a luz solar visível em infravermelha, a luz solar do ultravioleta, e também aqui tem uma outra, o ultravioleta, o extremo, né? Que isso tudo ajuda a esquentar a termosfera, essa que é a ideia. Então, o oxigênio da termosfera é aquecido pela radiação solar. E que depois, conforme essa radiação vai sendo absorvida na atmosfera,
a temperatura cai na mesosfera, a mesosfera fica fria, depois volta a aquecer na estratosfera devido ao ozônio, depois volta a esfriar na troposfera, esquentando muito na superfície, devido à chegada da radiação visível do Sol no chão, e o chão emite infravermelho. O infravermelho do chão, das nuvens, das montanhas, da água, do corpo das pessoas, das habitações, é que provoca o aumento de temperatura, o calor, né? Tem aqui um outro gráfico, é o gráfico 51, eu vou terminar na próxima aqui, no 52, mostrando aqui que nas baixas altitudes a gente tem o oxigênio, O2, que vai diminuindo a quantidade dele até 100 km de altitude, e até mais do que isso, vai diminuindo. O ozônio, que vai aumentando a quantidade dele da superfície até aí uns 30 km, depois ele vai diminuindo o ozônio até 100 km. O oxigênio atômico, ele vai aumentando de 30 km até mais de 150 km, vai aumentando o oxigênio. Porque eu vou explicar também para vocês a chamada fotodissociação, que é como que a luz do Sol ela vai quebrando as moléculas de oxigênio. Então, o ozônio, O3, o oxigênio molecular, O2, eles vão se quebrando pela radiação solar e formando o oxigênio. Isso tudo faz com que aumente a temperatura na atmosfera, né, lá na termosfera, lá para cima. Né? E o último gráfico, ele nos mostra também, desde 0 até 100 km de altitude, que a densidade ela é menor, ou melhor, ela é maior no chão, e a pressão também é maior no chão, e subindo até 100 km, vai diminuindo, vai ficando cada vez menor a densidade da atmosfera, vai ficando cada vez menor a pressão na atmosfera. No entanto, a temperatura não. A temperatura ela vai caindo, depois chega a camada de ozônio, ela aumenta, depois ela diminui, ou seja, na troposfera ela vai diminuindo, na estratosfera com o ozônio ela aumenta, depois na mesosfera ela diminui e na termosfera ela aumenta por causa do oxigênio. Fim, encerramos aqui com 1h12.